Para você conseguir emagrecer. Esse aqui é o tema da nossa live de hoje, onde eu vou compartilhar um pouquinho com você de forma bem objetiva, de forma bem direta ao ponto, do jeito que eu gosto que as coisas funcionem, né? Eu acredito muito, estou usando aqui especialmente esse filtro, que o essencial é simples. E bora lá então falar um pouquinho sobre isso. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre aquilo que falta para a gente conseguir emagrecer é justamente a nossa comunicação, é como a gente está falando sobre aquilo. Quando a gente tá, então o próprio título da live que eu coloquei aqui de forma proposital, eu vou anotar aqui para fixar. Então, o que falta para você conseguir emagrecer? Fixado. Então, primeira coisa que a gente precisa compartilhar. Primeira coisa que a gente precisa entender, aprender, refletir, é o quanto tudo aquilo que a gente fala está criando a nossa realidade, tudo aquilo que a gente está pensando. E tudo isso que a gente fala, tudo aquilo que a gente está pensando, é porque nós estamos nos alimentando. Aonde é que você vem se nutrindo o que você está vendo, o que você está ouvindo, aonde é que você está buscando essa nutrição? Por quê? Porque é essa nutrição daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, dos ambientes que a gente tá, isso tá influenciando diretamente o que você pensa sobre tudo. E quanto mais num padrão negativo a gente tá, mais problema a gente vai ver. Quanto mais em um padrão positivo eu tô, mais soluções eu procuro. Entenda que é uma polaridade. Tem como eu ficar 100% do tempo em uma polaridade, ser somente positivo, buscar somente por soluções? Eu acredito que não, até porque muitas vezes a gente parar para pensar no negativo ou no que pode dar errado, não é ruim, não há nada de ruim e nem de errado com isso. Mas a questão é, em qual dessas duas polaridades você passa a maior parte do tempo? E tudo isso começa dos estímulos que a gente vem tendo. Então, aquilo que você tá vendo, como que você tá se nutrindo, aquilo que a gente ouve, né? O que você está assistindo na televisão, as conversas que você vem tendo, as notícias que você vai absorvendo, que você vai assistindo, tudo isso está influenciando no que? É o alimento da mente. Tudo isso está te nutrindo ou te desnutrindo. E o que isso tem a ver com o emagrecimento? Quanto mais eu me nutro de coisas negativas, quanto mais contato com coisas ruins eu tenho, mais o meu foco vai estar no negativo, nas coisas ruins, nos problemas. Por quê? Porque eu tô dando atenção para aquilo. Logo, o que eu vou alimentar com relação àquilo que eu desejo? Eu vou alimentar que aquilo não tem jeito, que não tem uma saída, que não tem possibilidades, que não tem forma daquilo se resolver, que você não tem jeito. Por quê? Porque é tudo aquilo que a gente está alimentando. Uma coisa essencial da gente entender é que o seu emagrecimento, ele não está somente relacionado com a sua alimentação, mas ele também está muito relacionado com o que você pensa, ele está diretamente relacionado com a forma que você se sente, está diretamente relacionado com os ambientes que você convive. Por quê? Porque nós somos várias partes, vamos dizer assim, né? É como, bom, você tá vendo que tem uma parede aqui atrás de mim, mas essa parede, ela é uma coisa única? Não, essa parede, ela tem vários tijolos, assim somos nós. Nós somos várias partes e o resultado da soma dessas várias partes é que faz com que a gente se relacione com as coisas. E a relação com o alimento, ela também é reflexo de tudo aquilo que eu vejo, de tudo aquilo que eu penso, das conversas que eu tenho, porque nós não temos como isolar. Influencia e impacta diretamente. Então, quanto mais acesso a coisas negativas eu tenho, quanto mais eu vejo coisas negativas, mais problema eu vou ver. Em que eu vou ver mais problema? Em tudo, em todas as coisas. E eu quero te convidar você a se basear, a ter estímulos positivos para que você consiga passar a ver a solução. Sabe por quê? Porque emagrecer, gente, não é sorte. E principalmente, né?
se manter no peso, não é sorte, isso é preparo, isso é algo que a gente tem que fazer de forma pensada, isso é algo que tem que ser intencional. Você não vai emagrecer por sorte, é uma coisa que ela precisa ser pensada, assim como quando a gente vai construir uma casa, desde a hora que a gente está pensando aonde eu vou comprar o terreno, eu tô o quê? Preparando, eu tô pensando sobre aquilo, eu tô intencionando sobre aquilo. E não tem como a gente negligenciar. Emagrecer é um projeto, a gente precisa dar atenção, a gente precisa investir energia, a gente precisa investir tempo, a gente também precisa investir nas relações quando a gente está falando sobre emagrecimento. Por quê? Porque a vida é um esporte coletivo, não dá pra gente fazer isso sozinha. Então, quando a gente para pensar sobre esses aspectos, é um constante treino, sabe para quê? Pra gente partir para a solução, para que a gente consiga ver oportunidade aonde eu estou vendo dificuldade. Eu trago sempre um exemplo, eu já venho fazendo e não é segredo para ninguém que a minha maior dificuldade sempre foi com relação ao doce. Eu falo isso mesmo porque por muito tempo eu fazia, eu faço uma alimentação saudável, por mim não tem problema, mas o docinho para mim é o que mais pega. E esse sempre foi o meu desafio. Tanto que eu vim fazendo, um processo praticamente de desmame do doce. Então eu vim diminuindo, eu vim mudando a forma como eu pensava sobre o doce, eu vim me reconfigurando internamente para que a minha relação com o doce ela mudasse. E vim fazendo períodos de ficar sem consumir doce. Então comecei a tirar os doces aos poucos e esse ano eu decidi que vou ficar 1 ano sem comer doce. Tá fácil? Não tá fácil. Esse mês de junho, em especial, foi o mês assim mais desafiador até o momento. Eu já tinha ficado 100 dias ano passado e não tinha sido desafiador, mas esse ano eu tô no dia 170 e tá realmente muito desafiador. Mas o que eu tô? Eu estou lidando com isso. Então, não é uma sorte, é algo que eu me relaciono, é algo que eu vou literalmente me relacionando com aquilo. E olha só, por que eu tô falando sobre isso, Quando é que a gente... Oi, Cris, seja bem-vinda. Quando é que a gente sabe de verdade que o emagrecimento, ele vai acontecer? Quando a gente sabe de verdade que eu vou emagrecer e eu não vou mais voltar a engordar? Você sabe internamente, você sente do fundo do seu coração e você faz aquilo que precisa ser feito, mesmo que aquilo aparentemente aos olhos de quem vê não está dando resultado. Então às vezes a gente fala assim, é o tal do São Tomé, Eu até pergunto, muitas vezes para as minhas clientes, você precisa ver para crer ou você crê para ver? Porque isso faz total e completa diferença. A gente precisa ter o que eu chamo de uma fé cega. O que é uma fé cega? É você fazer aquilo mesmo enquanto você não está colhendo o resultado. Porque essa confiança de que eu sei o que eu estou fazendo, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou no caminho certo e é uma questão de tempo para que eu colha os resultados disso que eu estou fazendo. E é uma coisa que ela não é mental, é uma coisa que ela não é racional, é uma coisa que talvez ela não seja lógica. Mas aí muitas pessoas vão falar, nossa, você viu que sorte que fulana deu? E no fundo, você sabia que dia após dia, por mais que não estava sendo fácil, você estava fazendo a sua parte e que com a confiança e a certeza de que você ia conseguir, você estava caminhando. Eu costumo falar que nós somos igual um navio. A gente não consegue dar uma volta e mudar o sentido, mudar a direção muito rápido. Basta a gente mudar apenas 1 grau para que a gente consiga mudar completamente o nosso destino. Então, quando a gente faz uma mudança na nossa alimentação que tem a ver com esse objetivo, porque emagrecer precisa ser um projeto. Eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram coisas que te deram resultados rápidos e que
dali um tempo você colocou toda aquela dedicação e aquele dinheiro foram por água abaixo. Por quê? Por conta justamente da forma como encarou aquilo. Então, quando a gente fala sobre emagrecer, eu não tô falando sobre você simplesmente ir lá e fazer algo para você emagrecer, eu tô falando sobre você conseguir sustentar isso, porque 100% das pessoas que já tentaram emagrecer, 100% já conseguiram. Muitas delas ficaram inclusive felizes com o resultado que estavam e daqui a pouco voltaram a engordar. Então o que eu tô falando para você não é para você somente emagrecer, mas é para que você consiga manter isso, que é o ponto mais importante. 95% das pessoas que emagrecem depois de um ano, elas voltam para o peso anterior ou mais. Por quê? E aí a gente vai observando alguns desses aspectos. Uma das coisas que é importante justamente a gente entender é que não tem por onde fugir, em qual sentido. A gente precisa mudar a relação que a gente tem com aquele determinado alimento. Enquanto você achar que é um saco, enquanto você achar que é um porre, enquanto você achar que é ruim, enquanto você brigar com aquilo que você tem que fazer para você conseguir emagrecer, eu sinto muito, você não vai conseguir sustentar. Você precisa ficar de bem com aquilo que você precisa fazer, você precisa ver aquilo que precisa ser feito para você conseguir emagrecer com amorosidade. Por quê? Porque uma relação com ruído, uma relação com tensão, ela não se sustenta. E mesmo que isso se sustentasse, você acha de verdade que é a forma mais saudável da gente fazer isso? Chega uma hora que enche o saco, você manda para casa do chapéu. Então, a gente olhar para isso de uma forma amorosa, porque não é sobre somente apenas aquilo que você está fazendo, caramba, mas é sobre um cuidado que você tem com você, é sobre como você está se tratando. Então, você se olha, você não gosta quando você tá, você sofre como você tá e você continua consumindo coisas que estão te fazendo mal, você continua consumindo coisas que faz com que você se rejeite cada vez mais. E aí, quando é aquilo que vai fazer você se sentir bem, que você precisa fazer, você torce o nariz, você maldiz sobre aquilo. Então é importante a gente começar a observar a forma como eu me relaciono com aquilo. Por quê? Porque você precisa se relacionar bem com aquilo, você precisa ter amorosidade, você precisa ter carinho com aquilo que precisa fazer, desde beber água, comer salada, comer fruta, fazer uma alimentação mais saudável, fazer atividade física. Você precisa ver a amorosidade nisso que você está fazendo, porque essa amorosidade vai fazer com que você consiga sustentar, e não é sobre aquilo que você está fazendo. O que a gente precisa fazer não é gostoso, mas é sobre o que aquilo que eu vou fazer vai me proporcionar. Agora, muitas vezes, essa relação, que já é uma relação tensa, que já é uma relação triste, que já é uma relação que tem um peso, ela já faz com que isso se torne algo pesado. E aí a gente não consegue sustentar. Então, quanto mais e cada vez mais eu vou olhando para isso, eu vou observando para isso, eu vou fazendo as pazes, e é um movimento que ele não é algo isolado. Por que eu falo que ele não é algo isolado? Porque muitas vezes a tensão que você tem com relação àquilo que precisa fazer é justamente a tensão que você sente com você mesma. Então você precisa estar de bem com você, a sua relação com você precisa ser uma relação de qualidade. Sabe por quê? Porque senão você vai abandonar tudo, que na verdade não é um abandono. Ninguém abandona a dieta, ninguém abandona a academia, ninguém abandona aquilo que precisa fazer. Na verdade o que acontece é um autoabandono. Agora, qual foi o momento da sua vida que você ficou brava com você, ou que você fez algo que fez com que você ficasse brava com você ao ponto de inconscientemente você não querer o seu próprio bem? Reconciliação consigo é a primeira e a mais importante reconciliação que precisa ser feita para que a gente consiga sustentar isso. Por quê? Porque através da alimentação, através dos hábitos saudáveis, através de tudo aquilo que precisa fazer para conseguir emagrecer, a gente vai conseguir se sentir bem consigo. Mas se eu tô brava comigo por alguma coisa que eu fiz e eu briguei comigo mesma, como é que eu vou conseguir fazer algo para conseguir sustentar aquilo se inconscientemente eu não consigo? Então, no fundo, e eu tô falando bem no fundo, porque isso é um movimento inconsciente,
consciente, muitas vezes a gente não quer o nosso próprio bem, justamente pelo fato da gente estar brigado consigo. E esse é um movimento que a gente precisa olhar, sabe por quê? Porque lá no fundo, muitas vezes, a gente não faz o que precisa ser feito por dois motivos. Um, porque eu sei que eu não vou conseguir alcançar aquilo. E dois, porque pode até ser que eu consiga alcançar aquilo, mas eu não consigo sustentar, não por aquilo, mas pela forma justamente como eu me sinto. Então, quando é que a gente faz o que precisa ser feito, mesmo quando eu não estou conseguindo alcançar aquele objetivo? Quando eu tenho uma visão tão clara, mas tão clara daquilo que eu desejo, e eu tô tão envolvida emocionalmente com aquilo, eu tenho uma convicção tão profunda. Então a primeira coisa que eu faço é o quê? Eu preciso me nutrir, e aí tem muito a ver com tudo que eu comecei a falando na live, e eu preciso me nutrir de coisas boas. O que é me nutrir de coisas boas quando a gente fala sobre o emagrecimento? É olhar para pessoas que conseguiram aquilo que eu desejo e contemplar aquilo, valorizar aquilo, parabenizar aquela pessoa. Você precisa se inspirar, você precisa olhar para pessoas que conseguiram aquilo que você deseja e você fazer o exercício de começar a observar quais são os pensamentos que vêm, porque muitas vezes quando eu olho para uma pessoa que tem aquilo que eu desejo, eu já começo a alimentar um monte de pensamento negativo e foco no problema. Então eu paro para pensar, mas essa pessoa aqui é mais nova que eu, mas essa pessoa aqui eu já vi que o marido dela ajuda, mas essa pessoa aqui ela tem dinheiro, mas essa pessoa aqui ela não tem filho. E aí a gente começa o quê? A retroalimentar aquele pensamento de que eu não consigo. Então, por isso que eu falo que é extremamente importante a gente se nutrir de pensamentos bons, e observando, porque muitas vezes esse tipo de pensamento vem e a gente não percebe, e é justamente esse tipo de pensamento que está impedindo você de fazer aquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque provavelmente ou você não acredita ou inconscientemente você não quer de fato aquilo. Quando eu sei que eu quero, quando você pensa sobre isso, e aí a partir do momento que você está se nutrindo de pensamentos negativos, então, eu acredito que aquilo é possível, aquilo passa a se tornar uma crença para mim. Então, caramba, E isso foi uma coisa que lá em 2014 eu fiz muito. Eu comecei a procurar pessoas que tinham conseguido emagrecer e eu fazia um movimento comparativo. A comparação é ruim? Como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Se você souber usar a comparação de uma forma favorável, ela não é ruim. Então, quando eu estava tentando emagrecer lá em 2014, uma das coisas que eu pensava era, caramba, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Eu lembro, inclusive, que no meu primeiro emprego, quando eu ainda era menor de idade, eu tinha ali, um desejo de dirigir, de ter meu próprio automóvel e tal, e era algo que eu nunca tinha tido contato, nunca tinha dirigido um carro, eu nunca tinha dirigido uma moto. E aí eu lembro que uma das coisas que eu fazia, tinha até uma colega lá, a Natália, nem sei se a Natália me segue aqui, e ela tinha na época uma motinha que era uma Web. E eu lembro que eu olhava ela, eu via ela chegando, pegando capacete, ligando a moto dela, e eu achava aquilo o máximo, Porque ela já era maior de idade e eu ainda não. E eu lembro que eu olhava para aquilo e eu pensava, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir, dirigir? Será que eu vou ter minha própria moto e tal? E era uma coisa que eu pensava, era uma coisa que eu questionava. E aí eu lembro que eu me comparava assim, só que eu falava, caramba, se ela conseguiu e tem tantas outras pessoas que também conseguem, que fazem isso, e a comparação, o movimento de comparação, ele pode ser muito favorável para a gente conseguir fazer aquilo que precisa ser feito, como eu falei, se a gente fizer isso da forma certa. Por quê?
se eu ficar me comparando e trazendo aquelas comparações negativas, como eu falei, então comparações do tipo, ah não, mas ela tem o pai dela que ajuda, eu já não tenho mais meu pai. Ah não, mas ela tem, enfim, qualquer outra coisa que me limita, então você já travou no caminho. E eu lembro que naquela época eu olhava ela e eu pensava, não, caramba, se ela conseguiu, eu também consigo. E aí eu olhava, né, às vezes eu andava no centro e falava, caramba, né, tantas pessoas que conseguem, por que eu não vou conseguir? Então não, eu vou conseguir também. E dito e feito, fui lá, tirei minha carta, foi um puta de um perrengue, qualquer dia eu conto essa história, mas eu consegui tirar minha carta e isso não foi um problema. Então quando a gente faz esse movimento da comparação, da forma correta, que vai me impulsionar, que vai me ajudar a alcançar aquele determinado objetivo, então isso não é ruim. A gente precisa só fazer isso de uma forma favorável. E isso é um treino, porque sim, por uma questão de proteção, a gente vai tender a vir vários pensamentos negativos, ceder a um deles e não fazer aquilo que precisa ser feito. Mas a gente precisa começar a pensar sobre o quê? Sobre como que eu estou nutrindo a minha mente, porque aquilo que eu estou nutrindo a minha mente está manifestando. Então, olha só, o que eu preciso? Eu preciso ter uma intenção clara, um objetivo, eu preciso saber o que eu quero. Se você não sabe para onde vai, o seu caminho já está predestinado. Por quê? Porque você já tem registros. Se você não projetar o que você deseja, você vai repetir os registros do passado. Então, saber o que você quer é ter uma intenção clara, é fundamental. Você precisa saber o que você quer para sua vida. Você precisa saber o que você quer daqui a 1 ano, o que você quer daqui 5 anos, o que você quer daqui 10 anos. Quer dizer que aquilo que você deseja daqui a 1 ano vai acontecer? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque o que você quer não é o que você precisa. Então, às vezes, o que você quer é chegar no peso, no corpo e na saúde ideal daqui a 1 ano, só que tem N processos que você precisa passar que é impossível de você passar no período de 1 ano. Talvez você precise de 2, talvez você precise de 3, talvez você precise de 5. Mas quando você sabe o que você quer e você está emocionalmente envolvida naquilo, o que é estar emocionalmente envolvida naquilo? É quando eu penso naquilo, eu sinto no meu corpo a emoção que aquilo vai trazer. Eu sinto no meu corpo justamente como eu vou me sentir quando aquilo acontecer. Como que eu sei disso? Quando você tem uma imagem clara, você está envolvida emocionalmente com aquilo, é uma emoção elevada, você não tem dúvida de que aquilo vai acontecer. E a mágica, sabe qual que é a mágica de verdade? É que não importa qual é a realidade que você está vivendo hoje, se você tem uma imagem clara e se você está envolvida emocionalmente com aquilo, isso se torna, então lembra, eu estou pensando coisas positivas, eu já estou trabalhando a minha crença de que sim, é possível, de que sim, isso é para mim. Isso se torna uma convicção tão profunda, mas tão profunda, que você torna isso dentro de você algo inabalável. Não importa o que está acontecendo, não importa o que as pessoas estão falando, não importa o que as pessoas estão pensando, não importa o que, quando você pensa na sua realidade, então quando você se olha no espelho, você fala, caramba, mas falta muito. Ou então quando você olha os seus exames, você fala, meu Deus, eu tô muito lascada. Ou então quando você vai por uma roupa e nada serve. Quando você tem uma imagem clara, quando você está envolvido emocionalmente com aquilo, você está trabalhando o que você está se nutrindo. Você está, a partir do que você está se nutrindo, somado a uma intenção clara, junto com você está envolvido emocionalmente com aquilo, você passa a acreditar que aquilo é possível. Isso se torna uma convicção profunda. Você tem tanta convicção que aquilo vai dar certo, tanta convicção que aquilo vai dar certo, que não importa o que você vê no espelho, não importa como estão as suas roupas, não importa como está o peso que você vê na balança, porque você tem uma certeza, você tem certeza de que aquilo vai dar certo. E aí, não importa o que as pessoas falem, não importa o que as pessoas pensam, não importa os comentários, não importam as piadas de mau gosto, não importa nada do externo
te influencia, por quê? Porque você está com uma fé inabalável. Então, o que te falta de verdade para você conseguir emagrecer e sustentar esse emagrecimento é uma fé inabalável. Você precisa saber o que você quer a curto, médio e longo prazo. Esse objetivo que você tem, que eu chamo de meta, que é de curto prazo, 1 mês. Esse objetivo que você tem, que é o que você deseja, de 1 ano, e o sonho que você tem, que é algo maior, que leva mais tempo, não importa o que seja, você precisa ter isso muito claro. Por quê? Porque um dia você vai lembrar que você falou aquilo que você queria, as pessoas duvidaram daquilo que você queria, mas você, no fundo do seu coração, você já tinha uma convicção profunda de que os fatores externos, eles não influenciavam. As pessoas vão tirar sarro, as pessoas vão criticar, muita gente vai falar: ih, você tá louca? Ih, isso daí é utopia, ih, isso daí você tá viajando na maionese. Muitas pessoas vão falar. Mas quando você tem uma convicção profunda, não importa o que as pessoas falam. É lógico que a gente não fica soltando ao vento, à torta, à direito, falando para todo mundo. A gente precisa, inclusive, observar os ambientes que a gente tá, para quem é que a gente fala. Enfim, a gente também não precisa ficar se colocando em situações desconfortáveis. Mas se por acaso você passar por uma situação desconfortável de alguém duvidar, ou de alguém te criticar, ou de alguém falar que você tá maluca, você não se deixa abalar, porque no fundo o que vai criar o seu resultado, vai fazer com que você consiga emagrecer e vai fazer com que você consiga sustentar isso, é justamente você não ter dúvida. Quando é que a gente não consegue algo? Quando é que eu não consigo emagrecer? Quando é que eu não consigo manter aquele peso? Quando ainda tem 1% de dúvida. Quando ainda existe um será. A verdade é que você precisa estar tão convicta de que aquilo vai dar certo. Eu coloco até energia, né? Porque é assim que eu me sinto. Você tem tanta convicção, você tem tanta certeza que, inclusive, você passa até a querer que as pessoas duvidem. Você passa até a falar para as pessoas justamente porque nada do que as pessoas falam te abala. Muitas vezes a gente se abala com aquilo que as pessoas falam porque a gente ainda tem dúvida. Quando eu tenho certeza, e aí entra um confiar, entra uma fé cega, entra uma certeza absoluta, uma fé inabalável. Você faz aquilo que precisa ser feito e você respeita um ponto importantíssimo, que é o tempo. A gente não se revolta com o tempo. A gente não se apressa com o tempo. Eu não quero que aquilo aconteça no meu tempo. Eu quero que aquilo aconteça no tempo necessário que eu preciso. Que não quer dizer que eu vou ser mais devagar naquilo que precisa ser feito. Que não quer dizer que eu vou esquecer daquilo. Eu vou ter contato com aquilo todo dia. Mas você faz aquilo que precisa ser feito. Então é importante a gente ter meta, objetivos, nossos sonhos, curto, médio e longo prazo. Isso não é importante, isso é fundamental, isso é essencial. Sem isso é você querer construir uma casa sem alicerce, é você querer construir uma casa sem a fundação. Não tem como, não se sustenta. Então a gente saber isso é inegociável, na verdade. Você saber o que você quer a curto, médio e longo prazo é inegociável. Mas a verdade é que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Então, muitas vezes, todas as coisas que você precisa passar no caminho não tem a ver com o tempo que você deseja, mas sim com o tempo necessário. E esse tempo, é uma interrogação bem grande, sabe por quê? Porque não tem como a gente saber qual que é o tempo que a gente precisa. Sabe o que cabe de verdade? Somente fazer aquilo que precisa ser feito. Confiar e soltar. Confiar e soltar. A partir do momento que eu confio, faço aquilo que precisa ser feito, porque, isso é o movimento da ação. Você faz aquilo sim que precisa ser feito. Só que você não tem expectativa no como.
Você não tem a expectativa, não, eu quero fazer isso, eu quero que isso aconteça. Não, eu faço aquilo que precisa ser feito. Quando? Eu faço aquilo que precisa ser feito só por hoje. Tudo, o que a gente tem na vida? A gente só tem hoje. Então, o que cabe para mim? Saber o que eu quero e fazer aquilo que precisa ser feito quando? Hoje. Independente do resultado, eu faço aquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque eu sei que o meu tempo é diferente do tempo de Deus. Então, você vai precisar confiar. Emagrecer também precisa de confiança. Então, o que falta para você emagrecer? Se for para eu resumir em uma palavra, talvez o que falta para você é a fé inabalável. É a fé de que você está fazendo a sua parte e que as coisas vão acontecer, que as coisas vão dar certo e que você vai passar por desafio e que vai ter hora que você vai ter vontade de desistir, que vai ter hora que você vai ter vontade de jogar tudo pro alto e que vai ter hora que você não vai querer e que vai ter hora, enfim. Mas mesmo assim, diante do que você está sentindo, diante do desconforto que você está, diante sabe, daquela raiva que às vezes você tá, meu Deus, faz 1 ano que eu tô aqui e aquela pessoa que falou que queria emagrecer já conseguiu alcançar aquele determinado objetivo e já tá até melhor e eu tô aqui, ó. Mas você fala, não tem problema, o meu tempo é diferente do tempo de Deus, eu prefiro plantar todo dia uma sementinha certa do que eu não plantar. Na verdade, não tem como a gente não plantar. A gente tá plantando, né? Você tá plantando com base no seu objetivo, na sua meta, no seu objetivo, nos seus sonhos, ou você tá plantando com base nos registros que você tem. Então, é sobre isso, essa live de hoje. Gratidão por quem tá aqui, por quem passou por aqui, por quem vai assistir essa live gravada. Eu sou muito grata a cada uma de vocês que tá aqui. Eu sou muito, muito, muito grata por cada um tá aqui, que me segue, que interage, ou então que muitas vezes só tá aqui observando. Eu sou muito grata e é isso, né? Então bora lá, vamos que vamos. A vida é muito boa pra gente não viver bem dentro do próprio corpo. Deus não colocou um ser humano nessa terra para que a gente sofra. Então bora lá. Um beijo, fica com Deus. Se tiver dúvida, perguntas, comentários, se teve algo que eu falei aqui nessa live que mexeu com você, me manda um direct e a gente bate um papo, quem sabe, e por que não, você não vem e faz uma sessão de clareza, que também algumas coisas que eu falei aqui pode ser identificada a causa dentro de uma sessão de clareza, então por que não, né? Às vezes você fala, caramba, quando será que eu briguei comigo, né? Ou então, por que eu não tenho essa fé inabalável? O que falta? Enfim, então muitas dessas coisas a gente discute em uma sessão de clareza, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Segunda-feira estamos aqui de volta e bora lá!